Catadores de Concha, capítulo 1. Nancy. Às vezes, Nancy Chamberlain achava que a mais rotineira ou inocente ocupação estava condenada, inevitavelmente, a tornar-se carregada de tediosa complicação. Como, por exemplo, naquela manhã, um dia enfadonho, em meados de março. Tudo quanto ela estava fazendo, tudo quanto planejava fazer, era tomar o trem das 9h15 de Cheltenham para Londres, almoçar com sua irmã Olivia, talvez dar umas voltinhas pelo Harrods e depois voltar para casa. Afinal de contas, nada havia de particularmente abominável em sua pretensão. Não iria se entregar a uma feroz orgia de compras e nem tampouco ter um encontro com um amante. Aliás, muito pelo contrário, seria uma visita por dever, com responsabilidades a serem discutidas, a decisão a serem tomadas. Não obstante, mal seu plano se tornava conhecido em casa, as circunstâncias pareciam cerrar fileiras. Ela se via enfrentando objeções ou, pior ainda, indiferença. Isso a deixava com uma sensação de que lutava pela própria vida. Ao anoitecer da véspera, após ter marcado por telefone o encontro com Olivia, saíra à procura dos filhos. Encontraram-os na pequena sala de estar que, eufemisticamente, ela considerava a biblioteca. Esparramados no sofá em frente à lareira, assistindo à televisão, eles tinham uma sala de brinquedos e uma televisão própria, porém, como lá não havia lareira, o frio era de congelar os ossos e a televisão, um antigo modelo em preto e branco. Portanto, não era de estranhar que eles passassem aqui a maior parte do tempo. Queridos, amanhã terei que ir a Londres encontrar tia Olivia e conversar com ela sobre a vovó Pen. Se você for a Londres, quem vai levar o relâmpago ao ferreiro para ser ferrado? Melanie era quem havia falado. Enquanto falava, mascava a extremidade de seu rabo de cavalo e mantinha um maléfico olho grudado no maníaco cantor de rock, cuja imagem ocupava toda a tela. Estava com 14 anos e, como sua mãe, vivia dizendo a si mesma, atravessando aquela fase difícil. Nancy já esperava a pergunta e tinha a resposta pronta. Pedirei a Croftway que cuide disso. Ele conseguirá dar um jeito sozinho. Croftway era o carrancudo jardineiro e faz-tudo, que vivia com a esposa em um apartamento sobre o estábulo. Odiava cavalos e constantemente os deixava frenéticos, com sua voz ronfenha e maneiras brutais, embora parte de seu trabalho fosse lidar com eles. Croftway cumprira essa obrigação a contragosto. Com os beiços espumando, os pobres animais eram introduzidos à força no carro de transportar cavalos e, em seguida, conduzidos no desajeitado veículo através da zona rural. Ao encontro de vários eventos em clubes de equestres, em tais ocasiões, Nancy referia-se a ele como cavalariço. Rupert, com 11 anos, agarrou-se ao tom do diálogo a fim de oferecer sua própria objeção. Falei com Tommy Robson, que iria tomar chá com ele amanhã. Ele tem algumas revistas de futebol e disse que me emprestaria. Como vou poder voltar para casa? Era a primeira vez que Nancy ouvia falar naquele compromisso, recusando-se a perder a calma. Sabia que uma sugestão para mudar o dia de visitas provocaria instantaneamente uma estridente inundação de argumentos e gemidos de "isso não é justo". Engolindo a irritação, respondeu o mais calmamente possível que talvez ele pudesse pegar o ônibus para casa. Oh, mas então vou ter que caminhar desde a aldeia. Bem, são apenas 500 metros. Ela sorriu, procurando tirar o melhor partido da situação. Só dessa vez não dará para matá-lo. Esperava que ele sorrisse de volta, porém Rupert apenas chupou os dentes e tornou a concentrar-se na televisão. Nancy aguardou. O quê? Alguma demonstração de interesse? Talvez em uma situação da visível importância para toda a família? Até mesmo um esperançoso questionamento sobre que presentes ela pretendia trazer-lhes seria melhor do que nada. Entretanto, os dois já haviam esquecido sua presença. Estavam inteiramente voltados para o que viam na televisão. Imediatamente, Nancy achou insuportável a barulheira do programa e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. No saguão,
Um frio cortante a envolveu, subindo do piso lajeado para imiscuir-se, escada acima, até os gélidos vazios do patamar. Aquele havia sido um penoso inverno. De quando em quando, Nancy dizia para si mesma, intrepidamente, ou para quem fosse impelido a ouvi-la, que não se incomodava com frio. Era uma criatura de sangue quente, e isso não a perturbava. Além do mais, acrescentava, a gente nunca sentia realmente frio na própria casa. Sempre havia muita coisa a fazer. Nesse anoitecer, contudo, com os filhos se mostrando tão desagradáveis, e mais a perspectiva de uma ida à cozinha, a fim de ter uma palavrinha com a rabugenta da senhora Coftrway, ela tiritou e aconchegou apertadamente o grosso cardigan à volta do corpo, enquanto via o tapete surrado se erguer e estremecer, movido pelas rajadas de vento que se insinuavam por baixo da mal ajustada porta principal da casa. Porque era uma casa velha aquela em que viviam. Um antigo vicariato georgiano, em uma pequena e pitoresca aldeia, na região das montanhas de Cotswold. Antigo vicariato Ban-Wolf. Era um bom endereço, e ela sentia prazer em fornecê-lo às pessoas, nas lojas. Basta debitar em minha conta, senhora George Chamberlain, antigo vicariato Ban-Wolf, Gloucestershire. Na casa Hardross, ela o fizera imprimir no alto de seu luxuoso papel azul para correspondência. Pequeninas coisas como papel de cartas tinham importância para Nancy, causavam boa impressão. Ela e Jorge tinham se mudado para ali logo após estarem casados. Pouco antes desse evento, o anterior morador de Bashworth sentira subitamente o sangue subir-lhe a cabeça e se rebelara, informando os superiores que homem algum, nem mesmo um desprendido homem da igreja, seria capaz de, com seu magro estipêndio, viver e criar uma família em uma casa de tão monstruoso tamanho, inconveniência e frigidez. Após alguma deliberação, além de uma visita com pernoite do arquidiácono, que pegou um resfriado e quase morreu de pneumonia, a diocese finalmente concordou em construir um novo vicariato. Foi devidamente erigido um bagalô de tijolos na extremidade oposta da aldeia, sendo o velho vicariato posto à venda. Jorge e Nancy o compraram. Agarramos a oportunidade, contava ela às amigas, como se os dois houvessem ido diretamente ao alvo com extrema sagacidade. De fato, tinham comprado a casa por uma ninharia, mas com o tempo, Nancy logo descobriu que havia sido somente porque ninguém mais pretendia adquiri-la. Claro que há muito a fazer por lá, porém é uma casa encantadora, de fins do período georgiano, com uma boa área de terreno, paddocks e estábulos, além de ficar a somente meia hora de Chesterham e do escritório de Jorge. De fato, sob medida para nós. Era perfeito. Para Nancy, criada em Londres, a casa simbolizava a concretização final de todos os seus sonhos de adolescente. Fantasias alimentadas pelos romances que devorara, escritos por Barbara Cartland e Georgette Heyer. Viver no campo e ser esposa de um proprietário rural, há muito, era o auge de suas modestas ambições naturalmente. Após uma tradicional temporada londrina, um casamento de gala com damas de honra e sua fotografia no Tatler. Conseguiu tudo, exceto a temporada londrina, e recém-casada, viu-se senhora de uma casa nos Cotswolds, com um cavalo no estábulo e um jardim para festividades da igreja, com o tipo certo de amigos e a espécie certa de cães, com Jorge presidindo os conservadores do lugar e lendo o trecho selecionado da Bíblia nas manhãs de domingo. A princípio, tudo correra perfeitamente. Até então, não havia falta de dinheiro. Eles haviam posto em ordem a antiga propriedade e a casa, pintando as partes externas em branco, instalando o aquecimento central, e Nancy arranjara o mobiliário vitoriano que Jorge herdara dos pais, tendo decorado alegremente seu quarto com uma profusão de cheats. Entretanto, com o passar dos anos, a inflação expandiu-se.
subindo com ela o preço do combustível para aquecimento e os salários. Desta maneira, cada vez mais se tornando mais difícil encontrar alguém que prestasse serviço na casa e no jardim. A carga financeira para simplesmente manterem a propriedade a cada ano pesava mais. E por vezes, eles achavam que tinham mordido além do que podiam mastigar. Como, se ainda não bastasse, já estavam enfrentando a terrível despesa de educar os filhos. Tanto Melanie como Rupert estavam matriculados nas escolas particulares locais, como alunos externos. Melanie provavelmente permaneceria na sua até terminar os níveis A. Porém, Rupert deveria ir para Charles Worth, a escola pública. Na Inglaterra, escola secundária particular geralmente era internato, mantida por doações e preparando alunos para o curso universitário ou para o serviço público. A escola pública que seu pai cursara. George escrevera lá o nome do filho um dia após o nascimento de Rupert, tendo efetuado na mesma época um pequeno seguro educacional. Porém, a soma insignificante que então pagara, agora em 1984, mal daria para cobrir a primeira viagem de trem. Certa vez, passando uma noite em Londres com Olivia, Nancy confidenciara suas preocupações à irmã, na esperança de ouvir alguma orientação construtiva daquela determinada mulher voltada para a profissão. Olivia, entretanto, não se mostrou compreensiva. Achava que eles eram tolos. Seja como for, escolas públicas são um anacronismo, respondera Olivia a Nancy. Matricule-o na escola integral distrital. Deixe-o ficar na companhia do resto do mundo. A longo prazo, será mais vantajoso para seu filho do que todo aquele ambiente rarefeito de tradição antiquada. Tal atitude, no entanto, era impensável. George e Nancy jamais haveriam considerado a educação proporcionada pelo Estado como indicada para seu único filho. De fato, vez por outra, Nancy se entregava a sonhos secretos sobre Rupert em Eton, entremeados com fantasias de si mesma no 4 de junho, enchapelada para uma festividade ao ar livre, quando Charles Worth, sólida e prestigiada como era, constituía uma segunda melhor escolha. Entretanto, ela não admitiria isso para Olivia. Está inteiramente fora de questão, replicou lacônica. Pois bem, então deixe-o tentar uma bolsa de estudos. Que Rupert faça alguma coisa para ajudar a si mesmo. Não vejo qual o proveito de sacrificar-se tanto por um garotinho. Rupert, entretanto, não era amigo dos livros. Tanto George como Nancy sabiam que ele jamais conseguiria uma bolsa de estudos. Nesse caso, disse Olivia, encerrando o assunto, porque começava a ficar maçante. Acho que a única alternativa para vocês é vender o velho vicariato, mudar-se para algo menor. Pense em todo o dinheiro que economizaria, não tendo que manter a velha propriedade em ordem. A perspectiva de semelhante decisão, no entanto, deixou Nancy ainda mais horrorizada do que a menção de um colégio do Estado para seu filho. Era o mesmo que admitir a derrota e abdicar de tudo pelo que lutara. Além do mais, havia uma dolorosa suspeita de que ela, George e os filhos, morando em uma casinha acessível nos arredores de Cheltenham, sem cavalos, sem o Instituto Feminino, o Comitê Conservador, as gincanas e as festas da igreja, sentir-se-iam rebaixados. Perderiam o interesse dos amigos do condato e, como sombras moribundas, seriam relegados a uma família de esquecidas insignificâncias. Tornando a tiritar, ela procurou compor-se, expulsou aquelas repulsivas ideias e caminhou firmemente pelo corredor lajeado em direção à cozinha. Ali, o enorme aquecedor Aga, em incessante funcionamento, deixava tudo confortavelmente aquecido e aconchegante. Nancy às vezes pensava, especialmente naquela época do ano, que era uma pena todos eles não viverem na cozinha, que qualquer outra família, além da dela, provavelmente sucumbiria à tentação, passando ali o inverno inteiro. Entretanto, eles não eram uma família qualquer. A mãe de Nancy, Penelope Kelly, praticamente vivera na velha cozinha do porão, no casarão da rua Oakley,
cozinhando e servindo enormes refeições na grande mesa de tampo esfregado. Ali, ela escrevia cartas, criava os filhos, remendava roupas e até mesmo recebia seus intermináveis visitantes. E Nancy, que tanto se ressentia como ficava ligeiramente envergonhada da mãe, desde então reagira contra essa calorosa e informal maneira de viver. Quando eu me casar, havia jurado em criança, terei uma sala de visitas e uma sala de refeições, como todo mundo. Hei de entrar na cozinha o menos que puder. Por sorte, Jorge tinha ideias similares. Alguns anos antes, após uma séria discussão, haviam concordado em que o lado prático de fazerem o de jejum na cozinha superava a ligeira descida de padrões. Mais do que isso, entretanto, nenhum deles estava disposto a ceder. Assim, o almoço e jantar eram servidos na sala de refeições, com o teto muito alto e a mesa corretamente arrumada, a formalidade substituindo o conforto. Esse depressivo aposento era aquecido por uma lareira elétrica, cujo calor não ia além da grelha. Quando tinham convidados para jantar, Nancy a ligava 2 horas antes de ser servida a refeição, jamais podendo compreender porque suas convidadas sempre chegavam envoltas em chales. Ainda pior fora certa vez, jamais esquecida. Ela vislumbrava por baixo do colete do homem em traje a rigor os sinais indiscutíveis de um grosso pullover de gola em V. Ele jamais tornara a ser convidado. A senhora Croftway estava em pé diante da pia, descascando batatas para o jantar. Era um tipo de pessoa bastante superior, muito mais do que seu desbocado marido. E, para trabalhar, usava um avental branco, como se isso bastasse para tornar sua culinária profissional e saborosa. Nada disso acontecia, mas o aparecimento noturno da senhora Croftway na cozinha significava que Nancy não teria que preparar o jantar. Decidiu ir direto ao assunto. Senhora Croftway, houve uma ligeira mudança de planos. Tenho que ir a Londres amanhã almoçar com minha irmã. É sobre o problema de minha mãe. Essas coisas não podem ser tratadas por telefone. Pensei que a mãe da senhora já tivesse saído do hospital e que estivesse em casa novamente. Sim, foi o que aconteceu. Mas ontem falei com seu médico por telefone e ele acha que, de fato, mamãe não deveria mais morar sozinha. Foi apenas um ataque cardíaco brando e ela teve uma recuperação excelente. Porém, mesmo assim, a gente nunca sabe. Fornecia tais detalhes a senhora Croft, porque não por esperar grande ajuda ou mesmo simpatia, mas porque doença era um assunto que a mulher apreciava discutir e Nancy esperava que assim a deixasse com um ânimo mais expansivo. Minha mãe teve um ataque do coração e depois disso nunca mais foi a mesma. Ficou com o rosto todo arroxeado e as mãos incharam tanto que foi preciso cortar a aliança de seu dedo. Eu não sabia disso, senhora Croftway. Ela não podia mais morar sozinha. Tivemos que viver com ela, eu mais o Croftway. O melhor quarto da frente ficou para ela. E isso, para mim, foi um calvário. É o que eu lhe digo, subindo e descendo escadas o dia inteiro. E ela batendo com uma bengala no chão. No fim, fiquei uma pilha de nervos. O médico disse que nunca viram uma mulher com os nervos mais em frangalhos do que eu. Então, ele pôs minha mãe no hospital e ela morreu. Isso aparentemente era o final da depressiva saga. A senhora Croft retornou às suas batatas e Nancy disse inadequadamente: sinto muito. Imagino que sacrifício deve ter sido para a senhora. Que idade tinha sua mãe? Faltava uma semana para completar 86. Bem, Nancy procurou manter a voz vigorosa. Minha mãe só tem 64, o que me dá a certeza de que ficará inteiramente recuperada. A senhora Croft jogou uma batata descascada na panela e se virou a fim de olhar para Nancy. Ela raramente olhava de frente para as pessoas, mas quando fazia era algo enervante, porque tinha olhos muito claros que jamais pareciam piscar. A senhora Croft tinha opiniões próprias sobre a irmã de Nancy. Vira a senhora Kelly, era como a chamava, apenas uma vez.
durante uma de suas raras visitas ao velho vicariato, porém foram suficientes para qualquer um. Uma mulherzona alta, de olhos escuros como uma cigana e vestindo roupas que bem poderiam ter sido dadas para um bazar de caridade. Também era turrona, entrando na cozinha e insistindo em lavar os pratos quando a senhora Croft tinha seu próprio jeito de fazer as coisas e não admitia interferências. É curioso ela ter um ataque do coração, observou então. Pareceu-me forte como um touro. Sim, assentiu Nancy fracamente. Sim, foi um choque para todos nós. Acrescentou em um tom piedoso, como se a mãe já houvesse morrido e fosse seguro falar bem dela. A senhora Croft fez um trejeito impiedoso com a boca. Sua mãe só tem 64 anos? Ela parecia incrédula. Aparenta mais. Não aparenta? Pensei que já tivesse 70 e tantos. Não, ela está com 64. E quantos anos tem a senhora então? A mulher estava sendo insultante. Nancy sentiu-se enrijecer ante a pura agressividade da senhora Croftway, ao mesmo tempo percebendo que o sangue lhe subia ao rosto. Gostaria de ter coragem para esbofetear a criatura, de dizer a ela que cuidasse da própria vida. Mas isso talvez a fizesse pedir as contas e ir embora com o marido. Em tal situação, como se veria Nancy? Abraços com o jardim, os cavalos, o casarão e sua família faminta para alimentar. Eu tenho... Sua voz saiu como um grunhido. Ela pigarreou e tentou novamente. Na verdade, estou com 43. Só isso? Eu pensei que estivesse para fazer 50 qualquer dia. Nancy deu uma risadinha, tentando levar a coisa na brincadeira, pois o que mais podia fazer? Não está sendo muito lisonjeira, senhora Croftway. Bem, deve ser por causa do seu peso. Só pode ser. Nada para envelhecer tanto como deixar o peso aumentar. A senhora devia fazer uma dieta. Se quer saber, não é bom para a senhora ser gorda. Vai ver. Ela deu uma risadinha gasquinada. A senhora é que acaba tendo um ataque do coração. Eu a odeio, senhora Croft. Eu a odeio. Essa semana pareceu uma boa dieta no Woman's Womb. A gente come um grapefruit em um dia e toma um iogurte no outro. Ou talvez seja o contrário. Se quiser, eu posso recortar a folha e trazer. É muita gentileza sua. Sim, talvez eu queira. A voz de Nancy soava insegura, trêmula. Procurando controlar-se, ergueu os ombros e, com algum esforço, encarregou-se da deteriorante situação. Afinal, senhora Croftway, o que eu realmente queria falar era sobre amanhã. Vou tomar o trem das 11h15, de maneira que não haverá muito tempo para arrumações antes de sair. Gostaria que a senhora fizesse o que fosse possível e poderia ter a bondade de alimentar os cães para mim? Deixarei a comida deles pronta em uma tigela. Depois, talvez fosse bom levá-los para correrem um pouco no jardim. E ela prosseguiu rapidamente, antes que a senhora Croft começasse a objetar a tais sugestões. Eu queria que desse um recado meu a Croftway, pedindo que levasse Relâmpago ao ferreiro. Ele precisa ser ferrado e não quero odiar isso. Disse a senhora Croft subitamente. Não sei se ele conseguirá manejar esse cavalo sozinho. Tenho certeza que conseguirá. Ele já fez isso antes. E então, amanhã à noite, quando eu estiver de volta, talvez pudesse preparar-nos um pouco de carneiro para o jantar, ou carne de porco, qualquer coisa assim, e algumas das deliciosas couves de Bruxelas do Croftway. Somente depois do jantar é que ela teve oportunidade para falar com Josh, tendo que pôr as crianças para fazerem os deveres de casa, encontrar as sapatilhas de balé de Melanie, jantar e tirar a mesa. Ligar para a esposa do vigário e comunicar-lhe que não poderia comparecer à reunião da Associação de Senhoras ao anoitecer seguinte, organizando sua vida em geral. Nancy mal teve tempo para trocar uma palavra com o marido. Jorge só chegara em casa às 7h e então queria apenas sentar-se diante da lareira com um copo de uísque e o jornal. Por fim, tudo foi feito e Nancy pôde reunir-se a Jorge na biblioteca.
Trancou firmemente a porta ao entrar, esperando que ele erguesse os olhos. Porém, nada aconteceu por trás do The Times. Assim, ela caminhou até a mesa de bebidas que ficava junto à janela. Serviu um uísque para si mesma e depois foi sentar-se na poltrona, fronteira a dele, ao lado da lareira. Sabia que logo seu marido estenderia o braço a fim de ligar a televisão e ver o noticiário. Jorge, falou. Jorge, ouça um momento. Ele terminou a frase que lia, então baixou o jornal com relutância, revelando-se um homem com 50 e tantos anos, mas parecendo bem mais velho. Cabelos grisalhos rareando, óculos sem aro, o terno escuro e a gravata sóbria de um idoso cavaleiro. Jorge era advogado, talvez imaginando que aquela aparência cuidadosamente elaborada, como que trajado para o papel em alguma peça, inspiraria confiança a clientes em potencial. Nancy, no entanto, às vezes achava que, se pelo menos ele se ajeitasse um pouco, se usasse um bom terno de tuede, comprasse óculos de aro, então seus negócios talvez também se ajeitassem um pouco. Essa parte do mundo, desde a abertura da autoestrada para Londres, em pouco tempo ficaria crivelmente na moda. Novos e ricos residentes tinham ido morar ali. Propriedades trocavam de mãos por somas exorbitantes. O chalé mais decrépito era adquirido em um piscar de olhos e transformado às custas enormes em residências de fim de semana. Agentes imobiliários e firmas construtoras floresciam e prosperavam. Lojas exclusivas se abriam nas cidadezinhas mais improváveis e Nancy não conseguia entender como Chamberlain, Plantwell e Richard ainda não haviam embarcado nesse carro triunfal de prosperidade e colhido algumas das recompensas que, sem a menor dúvida, só esperavam ser apanhadas. Jorge, no entanto, era do tipo tradicional, apegado a hábitos antigos, apavorado ante uma mudança. Também era um homem cauteloso e astuto. "O que tenho que ouvir?" perguntou ele então. "Amanhã vou a Londres almoçar com Olivia. Precisamos falar sobre mamãe." "Qual é o problema agora?" Jorge, você sabe qual é o problema. Já lhe contei. Tive uma conversa com o médico de mamãe e ele acha que ela não deveria mais morar sozinha." "E o que vocês pretendem fazer a respeito?" "Bem, temos que encontrar uma governanta para ela, ou uma acompanhante." "Ela não vai gostar disso", observou Jorge. "E mesmo que encontremos alguém, mamãe terá condições de pagar-lhe um salário? Uma boa profissional custaria de 40 a 50 libras por semana. Sei que ela conseguiu aquela soma fabulosa pela casa da rua Oakley e que não gastou um níquel em Portmore Tesh, exceto para construir aquela estufa ridícula. Mas esse dinheiro é capital, não? Será que ela pode com toda essa despesa?" Jorge remexeu-se na poltrona, esticando a mão para o copo de uísque. "Não faço a menor ideia", respondeu. Nancy suspirou. "E ela é tão reservada, tão odiosamente independente. Torna-se impossível ajudá-la. Se pelo menos fosse mais franca conosco, se o deixasse ser seu procurador, isso tornaria a vida muito mais fácil para mim. Afinal, sou a filha mais velha. Não me consta que Olivia ou Noel já tivessem levantado um dedo para ajudar." Jorge já ouvira tudo isso antes. "E quanto à diarista dela, a senhora... como é mesmo o nome?" "Senhora Packer. Ela só vai lá 3 manhãs por semana para a faxina. Tem casa e família para cuidar." Jorge colocou o copo na mesa e se endireitou na poltrona, o rosto virado para o fogo, as mãos formando uma tenda, ponta de dedo contra ponta de dedo. Após um momento falou: "Não posso imaginar o que a deixa em tal estado." Seu tom dava a impressão de estar falando com algum cliente particularmente obtuso e Nancy ficou ofendida. "Não estou em estado algum." Ele ignorou a resposta. "Será apenas por causa do dinheiro? Ou da possibilidade que talvez não encontre uma mulher que seja santo bastante para concordar em morar com sua mãe?" "Acho que as duas coisas", admitiu Nancy. "E o que imagina como contribuição de Olivia para solucionar a charada?" "Pelo menos ela pode discutir o assunto comigo. Afinal de contas, em toda a sua vida nunca fez nada por mamãe."
E por falar nisso, nem por qualquer de nós, acrescentou com amargura, recordando ferimentos passados. Quando mamãe decidiu vender a casa da rua Oakley e anunciou que retornava a Cornualha para morar em Port Carys, eu é que passei os piores momentos, convencendo-a de que seria loucura fazer isso. E ela bem poderia ter ido, se você não lhe encontrasse Paul de Morristead, que pelo menos só dista 30 quilômetros de nós. Assim podemos ficar de olho nela. E se mamãe agora estivesse em Port Carys, a quilômetros e quilômetros daqui, doente do coração, sem ninguém saber o que aconteceria? Por favor, não fujamos da questão, pediu Jorge naquele tom que a deixava sumamente exasperada. Nancy procurou ignorar o detalhe, ficar aquecida pelo uísque que também abrandara antigos ressentimentos. Quanto a Noel, praticamente deixou mamãe de lado, desde que precisou mudar-se. Quando ela vendeu a casa da rua Oakley, aquilo foi um golpe para ele. Aos 23 anos, jamais pagara um níquel de aluguel à mamãe. Comia a comida dela, bebia o gin dela, até o uísque era de graça. Fiquei sabendo, foi um choque para Noel, quando finalmente precisou sustentar-se. Jorge suspirou fundo. Seu conceito sobre Noel não era melhor do que o que tinha sobre Olivia. Quanto a Penélope Kelly, sua sogra, sempre fora um enigma para ele. Seu mais constante espanto era que uma mulher tão normal como Nancy podia originar-se dos rins de tão extraordinária família. Terminou seu drink, levantou-se da poltrona, lançou outro tronco ao fogo e foi encher o copo novamente. Falou do outro lado da sala, acima do tilintar de vidros. Suponhamos que aconteça o pior. Suponhamos que sua mãe não tenha meios para pagar uma governanta. Voltou para a poltrona e tornou a acomodar-se diante da esposa. Suponhamos que vocês não encontrem alguém que assuma a árdua tarefa de fazer-lhe companhia. E então? Vai sugerir que sua mãe venha morar conosco? Nancy pensou na senhora Croftway, perpetuamente melindrada. Recordou as crianças queixando-se ruidosamente das censuras intermináveis da vovó Pen. Lembrou-se da mãe, da senhora Croftway, cuja aliança de casamento tivera que ser cortada para sair do dedo inchado, jazendo na cama e batendo no assoalho com a bengala. Respondeu em tom desesperado: não, creio que eu pudesse suportar isso. Acho que eu também não, admitiu Jorge. Talvez Olivia. Olivia? A voz de Jorge alterou-se descrente. Olivia permitiria que alguém se intrometesse em sua vida tão reservada? Ora, você está brincando comigo. Bem, Noel está fora de questão. Parece que tudo está fora de questão, comentou Jorge. Ergueu o punho da camisa furtivamente e consultou o relógio. Não queria perder o noticiário. Creio que não poderei oferecer qualquer sugestão construtiva enquanto você não conversar com Olivia, discutir o assunto. Nancy ficou ofendida. De fato, ela e Olivia nunca haviam sido as melhores amigas do mundo. Afinal, nada tinham em comum. Mas não gostara das palavras discutir o assunto. Como se ambas jamais houvessem feito algo além de discutir. Ia comentar o fato com Jorge, mas ele a interceptou quando ligou a televisão, encerrando a conversa. Eram exatamente 9 horas e Jorge acomodou-se satisfeito na poltrona, disposto a ter sua ração diária de greves, bombas, assassinatos e desastres financeiros. Tudo arrematado pela informação de que o dia seguinte começaria muito frio e que, no correr da tarde, a chuva cobriria lentamente o país inteiro. Após um instante, sem palavras para traduzir sua depressão, Nancy levantou-se da poltrona. Desconfiava de que Jorge nem mesmo percebera seu movimento. Foi até a mesa das bebidas, serviço de uma generosa dose de uísque e saiu da sala, fechando a porta silenciosamente. Subiu a escada, atravessou seu quarto e entrou no banheiro. Tampou o ralo da banheira, abriu as torneiras e despejou seu óleo de banho perfumado na água, com a mesma generosidade empregada na garrafa de uísque. 5 minutos mais tarde, entregava-se à atividade mais confortadora que conhecia: jazer em um banho quente e ao mesmo tempo beber o uísque frio. Relaxada, envolta em bolhas e vapor, deixou-se dissolver em uma orgia de autopiedade.
Ser esposa e mãe, disse para si mesma, era uma tarefa ingrata. Dedicava-se ao marido e aos filhos, tratava bem os empregados, cuidava dos animais, preocupava-se com a casa, comprava comida, lavava roupa. E que agradecimentos recebia, que valorização! Nada. As lágrimas começaram a acumular-se nos olhos, misturando-se à umidade geral da água do banho e do vapor. Ansiava por apreço, por amor, por um contato físico afetuoso, por alguém que a acariciasse e lhe dissesse que era maravilhosa, que estava fazendo um excelente trabalho. Para Nancy, somente uma pessoa nunca decepcionara. Seu pai tinha sido ótimo enquanto vivera, é claro. Porém, a mãe dele, Dolly Kelly, é que realmente conquistara sua confiança e sempre ficara do seu lado. Dolly Kelly jamais se entrosara com a nora. Não tinha tempo para Olivia, era sempre desconfiada com Noel, mas Nancy fora sua queridinha, mimada e adorada. Vovó Kelly era quem lhe comprava os vestidos vaporosos de mangas bufantes quando Penélope teria enviado sua filha mais velha à festa, trajando alguma antiga roupa surrada e herdada. Vovó Kelly era quem achava bonita e lhe preparava surpresas, como tomar chá na casa Harold's ou ir ao teatro para ver alguma peça infantil. Quando Nancy ficara noiva de George, houvera brigas terríveis. A essa altura, seu pai já partira e sua mãe não conseguia entender por que era tão importante para ela o tradicional casamento, com vestido de noiva, damas de honra, homens usando fraque e uma recepção adequada. Aparentemente, Penélope achava aquilo uma maneira idiota de jogar dinheiro fora. Porque não uma cerimônia íntima e simples? Talvez um almoço comemorativo em seguida, na enorme mesa escovada da cozinha, no porão da rua Oakley. Ou uma festinha no jardim. O jardim era enorme, havia lugar sobrando para todos. As rosas teriam desabrochado. Nancy chorou, bateu portas, disse que ninguém a compreendia e jamais compreendera. Finalmente, mergulhou em um mau humor que teria continuado para sempre, se não fosse interferência da querida vovó Kelly. Toda a responsabilidade foi removida de Penélope, que ficou feliz da vida em se ver livre daquilo, passando tudo aos cuidados da vovó. Noiva alguma pediria mais. A igreja da Santíssima Trindade, vestido de noiva com cauda, damas de honra de cor-de-rosa e mais tarde, recepção no número 23 da Knightsbridge, com um mestre de cerimônia encasacado de vermelho e vários arranjos florais pesados e enormes, e o querido papai, instigado pela mãe, parecera divino, envergando o fraque, a fim de conduzir a filha ao altar e entregá-la ao noivo. Em meio a tudo aquilo, a aparência de Penélope, sem chapéu e majestática, em camadas de brocado e veludo antigo, nada poderia fazer para estragar a perfeição do dia. Quanto ela ansiava agora por vovó Kelly. Jazendo no banho, uma pesada mulher de 43 anos, Nancy chorou por vovó Kelly. Como gostaria de tê-la ali, para receber sua simpatia, consolo e admiração. Oh, meu bem, você é uma criatura maravilhosa, tão dedicada à família e à sua mãe, mas eles aceitam tudo isso como por obrigação sua. Ainda podia ouvir a voz da amada da vovó, mas apenas na imaginação, porque Dolly Kelly estava morta. No ano anterior, aos 87 anos, a galante e miúda senhora, de ruge nas faces, unhas pintadas, e seu conjunto de cardigan malva, havia falecido enquanto dormia. O triste evento ocorrera no pequeno hotel retirado em Kingston, escolhido por ela e mais inúmeras outras pessoas incrivelmente idosas para passearem seus anos crepusculares. Dolly Kelly foi adequadamente levada dali pelo agente funerário, com quem a gerência do hotel, mostrando boa dose de previdência, mantinha um entendimento permanente.